pão desse dia, perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, pois a ti pertence o reino, o poder e a glória, para todos sempre. Ser absoluto e infinito, vida, amor e misericórdia eternas, manifestando-se em si mesmo como sabedoria e poder total onipresentes. Ilumine nossas mentes para entender você como a verdade. Limpe nossos corações para refletir o teu amor para contigo e para com todos os outros seres humanos. Amém. Ok, gente. Então hoje a gente tem aqui, a lição de hoje é a lição do homem arcangélico, tá? Antes da gente... Só para quem não me conhece, eu mandei esse convite para 100 pessoas que se interessam por Dascals no Brasil, né? Por enquanto são 100 pessoas. E para quem não me conhece rapidamente, né? Então eu sou Gustavo Strobel, eu tenho um bacharel em psicologia, eu tenho uma especialização em hipnose clínica pela Erickson Foundation em Phoenix. Eu treinei 300 horas com o Daniel Kaaki, que são alunos do círculo interno do Dascals, né? Dascals faleceu em 93, o Daniel está com 65 anos agora, e ele ainda faz um seminário anual em Indiana. E como aconteceu a oportunidade de eu poder participar desses seminários, eu fiz uns 7 seminários com ele. E eu tive várias experiências muito interessantes, né, depois de um tempo praticando, e daí eu resolvi comprar os direitos dos livros do Marquides, né, do Sr. Marquides. Eu entrei em contato com ele, comprei os direitos dos livros para o Brasil, para promover as ideias do Dascals, né, que é um místico tão revolucionário, né. Lembrando, não há hierarquia nos círculos, tá? Nenhum ensinamento deve ser aceito cegamente. Nem mesmo quando Dascals dava os ensinamentos, ele falava que deviam seguir ele cegamente, né? A gente deve procurar testar na nossa vida, interior e exterior, para constatar a nossa verdade. E lembrando que Dascals sempre falava que a verdade é relativa, o que é verdade para você hoje pode não ser amanhã. A gente está num caminho evolutivo, né? Então, a lição de hoje é a lição que basicamente explica, né, a natureza do homem e por que a gente acorda aqui de manhã ou acorda vivo aqui nessa terra, encarnado. É uma parábola, essa é uma parábola, sim, vem da Bíblia. Eu vou colar no chat aqui também para vocês irem lendo aqui. Se alguém for tendo alguma pergunta durante aqui a reunião, pode também ou escrever, ou quem preferir falar, pode falar depois, vou liberar o microfone depois. Mas se alguém quiser manter mais privacidade, é só escrever pergunta aqui no chat que eu leio e respondo depois. Vai tentar fazer 30 minutos de lição, 30 minutos de perguntas, 30 minutos de meditação. Vamos ver aqui, por que não colou? Vamos ver. Vamos colocar aqui no Zoom, no chat. Ele não está ainda. Mais uma vez. Está muito grande. Vamos ver. Essa é a passagem do filho pródigo. Essa é uma passagem que acho que já teve mais de 300 mil interpretações. Cada personalidade temporária tende a interpretar essa passagem da maneira que lhe convém. Eu já vi até o Elon Musk, da Tesla, dando a interpretação dele para essa passagem, né? Então, normalmente, é bom lembrar, assim, desde 2000 anos atrás, quando Joshua, Jesus, veio à Terra, as instituições humanas foram mexendo nos ensinamentos e foi mudando, foi desvirtuando a coisa, né? A personalidade temporária, o desejo de poder das instituições ia mudando o significado das coisas. E o significado que a gente tem aqui dessa passagem é um significado esotérico, ou seja, do interior, místico, né? Do espírito, não é da instituição. Então, eu vou ler ela inteira, né? E eu colei várias vezes aqui, mas dá para entender ali, né?
É bom lembrar, assim, Dasclos teve uma encarnação junto com Joshua. Ele falava que o nome dele era Joshua, muito interessante porque é um nome judeu, né, Joshua, e mudaram para Jesus depois, porque provavelmente ter um nome judeu não ajudava a causa das instituições não judaicas, né, que surgiram depois, né, todo o antissemitismo que veio depois também, né. Então ele diz que o nome dele era Yeshua, ou Joshua, né. E essa lição foi dada no Templo dos Essênios, e com um significado esotérico, né. Eu vou ler aqui a parábola e daí a gente vai para a interpretação de Dasclos. Um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos meus bens que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda, a herança, né? E poucos dias depois, o filho mais novo, juntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo-lhe gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para seus campos apacentar porcos, a cuidar de porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E tomando em si, disse: Quantos serviçais de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante a ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus serviçais. E levantando-se, foi para o seu pai, e quando o filho estava longe, viu o seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-lhe-se nos pescoço e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse a seus servos: Trazei depressa a melhor roupa e vesti-lo, e ponde-lhe um anel na mão e alparcas nos pés. E trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos, e alegremo-nos. Porque esse meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto de casa, ouviu músicas e danças. E chamando um dos servos, perguntou-lhe o que era aquilo. E ele disse: Veio teu irmão, e teu pai mandou matar um bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai, estava com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai: Eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento. E nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E o pai então lhe disse: Filho, tu sempre estás comigo e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e folgarmos-nos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e achou-se. Bom, basicamente, o que é isso aqui? O pai da história aqui é Deus, né? E o irmão são os anjos. São os anjos por Dasclos, né? Então, o irmão mais velho que fica junto do pai e sempre fica fiel ao pai são os anjos que nunca deixam a união com Deus. Mas o homem, por livre-arbítrio, escolhe passar pela ideia do homem para experienciar uma ordem de arcanjos separada, que é uma ordem diferente das ordens dos Rafaéis, Miguéis, etc. É a ordem do homem, é a ordem do logos crístico. E o que é esse anjo que nós somos? Nós somos os anjos caídos. Nós caímos na terra e nos vimos separados de Deus para experienciar a separação de Deus, para saber, tomar consciência do que é uma vida separada do divino. Então, nessa parábola, né, o filho pede: dá-me minha parte que eu vou me mandar, né? Ele fala assim: não, somos nós escolhendo cairmos na terra e tentamos viver separados de Deus, por livre-arbítrio. Né? É como se nossas almas mais profundas, o nosso espírito, ego, alma, mônadas, como você queira chamar, escolhe: não, eu quero passar por essa experiência aqui, né? Muito antes de encarnar. Muito antes da primeira encarnação. Aí começa a encarnar na Terra. Então, esse filho mais novo, que somos nós, né, a gente pega a nossa parte da fazenda e vai. E é interessante que começa na terceira, quarta linha, fala assim: gastado tudo, houve uma grande fome. O que gastou? Gastou a energia etérica, a energia de ligação com Deus, a energia, o alimento divino, por estar separado.
e começou a padecer necessidades, né? Dele vai cuidar, na parábola aqui, vai cuidar dos porcos. O que são os porcos? São os elementais mais pesados, são os elementais mais sujos. É um símbolo de uma existência que, de tanto ficar na matéria, a gente começa a ficar pesado, né? E ele começa a passar fome. Ele começou a comer até a comida que os porcos comiam, mas nada sustentava ele. Aí que ele toma consciência de si e fala: por que eu deixei a casa do meu pai? Que burro que eu fui, lá eu tinha tudo. Esse é o ponto, depois de várias encarnações, essa centelha de alma angelical que somos nós, reencarnando em vários corpos, usando várias experiências de separação, por vários traumas de separação, todos os pecados mundanos do mundo, a gente acorda um dia e fala: chega, não quero mais isso, né? Chega, tá na hora de eu voltar para meu pai. É aí que a pessoa começa a ter uma busca. E normalmente nessa encarnação e nas encarnações seguintes, a pessoa vai começar a fazer algum curso de autoconhecimento, ela vai começar a se perguntar sobre religiosidade ou espiritualidade, né? O religioso ainda é meio dogmático, mas também faz parte do caminho, né? A pessoa começa uma busca de querer encontrar o pai de volta, inconscientemente, querer ter um sentido para essa encarnação, para tudo isso, né? Então, continuando a história aqui, né? A pessoa toma esse anjo, né? Encarnado, que somos nós, né? A gente tem um momento na encarnação que acorda para a vida, né? Fala: não, vou lá voltar para meu pai. E quando começa a voltar, é interessante ter uma passagem aqui, que o pai, quando percebe que o filho ainda estava longe, foi correndo aos seus braços. Isso aqui, essa passagem, tem a ver com aquele ditado que diz que quando se dá um passo em retorno para a divindade, Deus dá 1000 passos. Quando você dá um passo em direção a experiências reais de espiritualidade, o espírito dá 1000 passos. Isso é muito interessante. Eu já passei por uma experiência quanto a isso e é realmente muito interessante. Que, na verdade, nós estamos perdidos, mas o espírito, Deus, o ser absoluto, está esperando a gente acordar. Esperando que a gente acorde, que a gente volte, né? Essa parte é muito interessante também. Depois que ele chega, veste ele, troca a roupa dele, limpe ele, né? Deixa ele limpo, né? Limpe ele dos alimentares pesados e coloca-lhe um anel na mão. Dascalos diz que esse anel na mão é um símbolo do infinito, é um símbolo da eternidade, porque esse anjo que é a ordem dos humanos, né? Ou a ordem angelical do Logos, como ela experienciou o que é não Deus, ela fica num patamar acima das outras ordens de anjos. As outras ordens de anjos, a gente vai ver daqui a pouco, eles são meio monolíticos. Eles estão unidos com Deus, mas eles vivem em luz, eles não conhecem a escuridão. Eles não sabem o que é a escuridão. E o propósito da nossa ordem é viver os pecados, para através dos pecados perceber o que é Deus. Um exemplo: se você acorda, se nasce numa sala com luz branca e tudo é branco, todos os objetos são brancos. Alguém chega para você e fala: você sabe o que é uma roupa amarela, uma roupa laranja? Eu não sei o que é laranja. Se você não mostrar para a pessoa, ela não tem como saber. Tudo foi branco toda a vida dela. Você vai falar: me descreva o laranja. Não tem como descrever. Então, o ciclo de encarnações tem esse propósito de de nós adquirirmos a consciência do que é a bondade de Deus, do que é o plano divino, de uma maneira muito mais profunda. Por isso o anel. Quando ele fala: mata o bezerro e vamos comer o bezerro, é o fim das encarnações. Você não precisa mais de uma matéria, não precisa mais do corpo material. Foi passado o teu período de provações, de experiências, terminou o ciclo e você não precisa mais encarnar. E daí ele vem aqui e fala, né? Teve festa, o irmão mais velho vem aqui e fala: eu que te sirvo há tantos anos, nunca transgredi teu mandamento, você nunca fez uma festa para mim. Esses são os outros anjos, né? Que são os anjos que nunca deixaram a Deus. E essa parábola é para mostrar assim essa diferença entre as ordens, né? E é claro que daí o pai no final fala assim: fica feliz porque o teu irmão volta. Teu irmão voltou
E, de fato, é uma grande alegria para os anjos do céu quando a gente começa a voltar. Então, uma coisa muito interessante que, basicamente, assim, se a gente for pensar, então, desse plano de terra, vamos pensar assim, provavelmente muitas pessoas desse grupo aqui também desse vídeo estão querendo ir para algum lugar para cima, né? Estão querendo voltar para o Pai, para perder uma hora, uma noite lá para ver um vídeo no webinário, né? Agora tem muitas pessoas que estão nas primeiras encarnações, que elas estão entrando para a Terra e elas estão caindo. Então, quantas pessoas estão caindo e quantas estão subindo? E se o plano divino é para fazer a Terra como uma panela de experimentações para você aprender através do pecado o que é certo, como cabe a nós julgar o próximo? Os anjos, eles cuidam dos corpos físicos de todas as pessoas, do assassino para o beato, da pessoa que reza de manhã para a pessoa que não pensa nada de Deus, né? Os anjos, a gente vai ver agora, vai entrar um pouco mais na parte dos anjos, né? O trabalho deles é manter nossos corpos físicos, né? Então, a cura do corpo acontece naturalmente, né? Você abre uma ferida, você fica doente, você estabelece a tua força. Isso são os anjos de noite organizando nossos corpos, energizando nossos corpos para todas as pessoas. As pessoas a favor da quarentena e as pessoas contra a quarentena. Ai, ai. As pessoas, o Lula, né? Tem gente que não gosta do Lula. O Lula tem os anjos lá cuidando dele. O Lula é filho do Senhor. Tem gente que não gosta do Bolsonaro, também é filho do Senhor. Terroristas, filhos do Senhor. Então, todas as pessoas estão dentro do plano divino. Agora, é claro, isso não quer dizer que você vê alguém fazendo mal, que alguém praticando alguma maldade, você não deve chegar para a pessoa e falar, olha, você está fazendo tá errado. Não, você pode falar. Agora, você criar ódio, inimizades, isso só aumenta a separação entre as pessoas, no ser absoluto, né? Você faz parte do problema daí, você começa a cada vez a entrar no mundo de dualidade, né? Tá. Isso lembra uma passagem também de Dasclos, que ele falava assim, que um mestre é extremamente rigoroso quanto aos seus próprios erros e extremamente leniente para com os erros dos outros. Por que isso? Porque o importante é você, no teu plano divino, você se alinhar com Deus e desejar bem-aventurança ao próximo. Não é o nosso trabalho julgar esse plano aqui. Esse plano é um plano de aprendizado. Não é um plano para você ser o Deus. Né? Você começa a cair no pecado daí, né? De novo, né? Então, se alguém for tendo uma pergunta, pode ir escrevendo agora ou se preparando para perguntar. Eu já vou fazer uma pausa e já vou poder conversar mais, né? Mas então, vamos falar um pouco dos anjos que não deixaram Deus. Então, nós, por livre-arbítrio, escolhemos passar para a experiência do homem. Eu tenho certeza que muita gente hoje em dia, se pudesse voltar lá, falar com a sua alma, o espírito lá, e falar assim, gente, eu prefiro ser um Miguel, porque isso aqui é muito difícil. Mas agora já estamos aqui, né? Mas as outras ordens, eles são, Dassos falava monolítico, a palavra que eu usava assim. Ele não tem uma autoconsciência, ele é uma egrégora totalmente ligada, é como se fosse uma colmeia. Os anjos têm você pode pensar anjos também, se você tem dificuldade com imagens bíblicas, você pode pensar como arquétipos, ou como padrões quânticos, que seja, né? Mas esses padrões, esses arquétipos, os anjos, os arquétipos, né? Eles têm uma função. Por exemplo, o arcanjo Miguel faz uma coisa. E ele está lá, ele está em superconsciência, está em meditação e ele está criando fogo. Ele cria fogo. Ele só faz isso. Você não consegue falar, ô Miguel, me manda um pouquinho de água aí. Não é com ele, né? Você tem que falar com o Gabriel daí, né? Os anjos, eles não têm muita consciência do até mesmo da nossa vida terrena, porque o anjo ele se aproxima da gente o suficiente para curar nosso corpo, mas ele não quer entrar em sintonia com a personalidade, porque ele acha muito suja, porque tem muita mágoa, tem muita dor. Então, se ele entra em sintonia com uma pessoa encarnada que não seja muito elevada ainda,
por causa de todas essas mágoas, dores, depressões, dificuldades, traumas, de tudo, é muito pesado para ele. Ele sofre muito, então ele prefere ficar de longe lá, cuidando do corpo, até que você limpe o teu corpo e você entre em sintonia com o anjo. Quando você entra em sintonia com o anjo, aí sim, aí você entra em contato, uma experiência real, verdadeira com esses arquétipos, né? Então, eu vou falar rapidamente aqui das ordens principais, tá? Tem um monte de ordem de anjo, tá? Mas as principais para hoje é a ordem dos Miguéis, que é a cor vermelha, né? Que é a cor do fogo, do calor amoroso, né? Gabriel, que é a cor azul, o azul do céu, que é a água também, que seria mais o oposto de Miguel, né? Que equilibra Miguel. Rafael é a terceira ordem. Rafael, a cor violeta, o Rafael, ele comanda a energia etérica, a energia não material etérica. Ele meio que ele regula o Espírito Santo. Teve algum pesquisador que perguntou sobre o Espírito Santo em umas conversas lá. Espírito Santo, na verdade, na Bíblia, é o prana, é o chi dos orientais, energia vital. É o pão nosso de cada dia, né? E o Rafael meio que controla isso. Então, o Miguel e o Gabriel, eles têm mais a ver com nosso corpo físico, estruturar nossos corpos, né? E o Rafael meio que joga a energia para energizar esses corpos, enquanto que o Miguel e o Gabriel formam nossos corpos. Tem no anjo Uriel, que é da cor branca, que é do balanço e do equilíbrio. O Uriel, ele equilibra e leva a gente para novos, ele guia a gente para novas etapas de consciência. E tem um anjo aqui que poucas pessoas falam, e que é muito interessante, que eu gosto do Astros, que ele sempre fala uma coisa diferente das coisas. É o anjo Samael, ou Chamael. Chamael, ele tem uma reputação muito ruim, porque ele é o anjo da terra, do material da terra. E normalmente, por causa... Alguém, na idade medieval, falou que a terra, a matéria, era inimiga do espírito. Que se você anulasse teu corpo físico, você ia encontrar a luz. Não parece bem assim. Na verdade, assim, o que Dascos fala é que tudo tem a sua medida. Tudo tem o seu ponto de equilíbrio para você evoluir. E Chamael, a matéria, tem o seu ponto. É claro, você não pode virar um escravo da matéria. O que acontece é que as pessoas ficam tão envoltas dentro da matéria que elas se perdem em Chamael, né? Mas o Chamael, ele faz parte do plano divino. O pessoal não gostava muito do Chamael também, porque o Chamael é o que controla o karma, o sofrimento na matéria. Então, todos esses anjos estão operando junto com o teu anjo da guarda também, já vamos falar dele, e eles estão elaborando o plano ou seguindo o plano divino teu. E quando os lords dos karmas se reúnem, aqui. Quando os lords do karma se reúnem, eles mandam na estrutura deles lá, eles bloqueiam a parte de luz lá para chegar na tua parte de matéria, para você contrair e experienciar uma doença ou um acidente ou um infortúnio para pagar um karma, né? Então o Chamael, as pessoas não gostavam dele porque ele é o anjo que organiza o karma. E ninguém quer viver o karma. Ninguém quer. Então, se Chamael faz parte do plano divino e ele trabalha junto com os outros anjos, tem algum anjo que está fora do plano divino? Existem ordens de anjos que não estão dentro do plano divino? Sim, tem. Esses são os anjos caídos. Eles não são Lúcifer. Lúcifer significa luz que cai, né? Luz caída do céu. Chamael. Chamael está na terra fazendo o trabalho dele para Deus. Mas os anjos caídos são os anjos que, por livre-arbítrio, falaram: eu não quero ser esse ser monolítico. Eu vou fazer o que eu estou afim de fazer. E esse anjo, ele cria véus negros para ocultar a luz dele, para ele cair e descer para a terra. Só que ele não se manifesta fisicamente, ele fica nas contrapartes etéricas, influenciando negativamente as pessoas. Os anjos caídos, eles estão querendo alimentar a separação.
eles querem evitar a união, eles são do contra. Assim como tem seres humanos do contra, né? Tem gente que está do contra. E o que se diz, o que Dastos diz que se você permite nós, seres humanos, nossa ordem, a gente tem o livre-arbítrio de produzir, alimentar pensamentos positivos ou pensamentos negativos ou positivos, pensamentos demoníacos ou divinos, né? E os anjos, tanto os anjos bons quanto os anjos caídos, estão ali na biblioteca, olhando ali assim e tal, ó, esse cara vai fazer besteira agora e eu vou conseguir influenciar ele. Eles podem influenciar, então você abre a porta para essa influência. Se você não faz introspecção, se você não tem autoconhecimento dos seus elementais e como funciona as nossas emoções, os nossos vícios, né? Você acaba abrindo porta para isso, né? Se você assim desejar, no seu livre-arbítrio, né? Então, os anjos caídos têm essa função, mas esses anjos caídos, eles sentem falta do pai também, querem voltar para casa? Sim, eles também têm o ciclo deles lá e tal, de ficar perdido lá nessas coisas, e falam assim, olha uma coisa, não aguento mais fazer a gente sofrer, muito chato isso aqui, não tô afim, não tá mais legal. E eles começam, os anjos caídos, a limpar as suas vestes. Eles começam a limpar as suas vestes e começam a subir de frequência, até um último ponto que eles não têm mais como se limpar a si próprios, eles entram em oração, em meditação, esperando o arrebatamento, que é quando o ser absoluto vem e leva eles. E eles se transformam, retornam à casa do Pai também, né? E o que é o ser humano? O ser humano é muito diferente? Não. A gente cai na Terra e a gente começa a construir véus que ocultam perceber a verdade. Talvez na tua primeira encarnação você consiga ver várias coisas, estar em contato com o anjo, ver, é sensível, mas com o excesso de terra, de experiências terrenas, você começa a criar teus véus, talvez um egoísmo, talvez uma arrogância, talvez uma necessidade de vencer e matar e estar por cima dos outros. Você começa a criar vários véus que deixam pesado o teu corpo psiconético, né, tuas emoções e tua mente, elas ficam pesadas e te deixam cada vez mais pesado. Mas um dia você chega e fala, quero voltar para casa do pai. Aí você vai atrás de várias coisas, yoga, tai chi, alimentação natural, porque você quer limpar essas coisas. Você não quer mais ser uma pessoa que tem raiva, uma pessoa que você quer se tornar uma pessoa melhor. E você começa o teu caminho de volta para a casa do pai. Não é muito diferente dos anjos caídos. Nós temos o livre-arbítrio para ficar na Terra, ficar viciados na Terra, na queda, ou voltarmos para a casa do Pai. Então, qual que é o trabalho? O que Dascals fala? Se você quer voltar para a casa do Pai, descobrir a tua verdadeira natureza, quem você realmente é, e o teu lado divino, tua natureza de Deus mesmo, de filho de Deus, que poderá fazer milagres tão grandes quanto o meu Pai fez, você deve limpar a sua personalidade, né? Então, se personalidade temporária, você tem que fazer introspecção, tem hábitos que vêm de anos, de encarnações, você precisa começar a limpar isso e começar a se tornar um anjo positivo, para você começar a entrar na mesma frequência dos anjos, para você poder ver os anjos. Você não vai ver anjo se você está sempre pensando negativo. Não tem que faça. Não há o que faça. Você pode até tomar umas drogas, talvez, para tentar entrar naqueles céus. Mas o preço, o custo disso, de você entrar com roupas sujas nos céus, é muito pesado. Não vale a pena. Para você entrar naqueles céus, naqueles paraísos, de um jeito realmente efetivo, é o trabalho diário da introspecção, se perguntando honestamente, porque a gente não quer ver os nossos lados, nosso lado negativo. Nosso egoísmo previne a gente de ver. A gente quer se achar incrível. Então, o trabalho de dar sua introspecção diária é isso. Você sempre perguntar para o teu interior se você fez algo que não deveria ter feito no outro dia, se emocionou alguma coisa, se teve uma reação negativa que você não precisava ter feito, para você ficar cada vez mais leve, para poder entrar naqueles céus e descobrir a tua natureza divina, se você assim quiser. Bom, eu vou passar para as perguntas agora. Vamos ver aqui. Deixa eu ver se alguém já colocou aqui alguma pergunta. Vamos ver. Chat. Eu colei um monte de coisa aqui.
Bom, sim. A Sônia perguntou, etérica, não, Sônia, os anjos estavam com inveja? Sim. Sim, porque o pai foi lá e deu atenção como se fosse uma família e um filho. Mas assim, na verdade eles não têm inveja, né? Isso é só uma parábola, porque é uma contraposição para dizer que eles tinham muito interesse, é uma contraposição pelo sofrimento, né, que o ser humano passa, que é muito maior do que o sofrimento que os anjos passam, né? Uma curiosidade, em cada encarnação vem com a gente, junto com a gente, um anjo, teu anjo Miguel, um anjo Gabriel, um Rafael, um Uriel e teu anjo da guarda. E eles acompanham a gente por centenas de encarnações, vendo a gente fazendo besteira, fazendo um monte de burrada, e mesmo assim eles nos amam. Mesmo assim continuam amando, eles amam, eles são amor. Então eles acompanham a gente, estão esperando que a gente acorde novamente. Nós somos um príncipe adormecido que esqueceu que um dia foi um príncipe e que se acha um vagabundo na rua sofrendo, né? E eles estão ali esperando que você acorde. É um jogo de Matrix assim incrível, né? De acordo com o Nascos, né? Eu vou deixar as perguntas, eu prefiro as pessoas técnicas as perguntas para me organizar, porque fica muito bagunçado eu abrir aqui a parte de voz agora, então é só teclar ali que eu respondo, né? Etérico seria elemento ar. Tem algumas linhas que falam que o ar é o etérico, e de fato a respiração é para puxar o éter que está no ar, tem uma relação com o ar, sim. Tá? Eu não saberia ir mais além disso agora, né? Mas sim, tem uma relação com o ar. Lords do Karma, quem são? Então, isso aí é uma coisa que o Dasclas ele só falava, ele não entrava muito a fundo, porque ele dizia que é uma coisa muito profunda para a mente humana, terrena, encarnada, entender o plano divino enquanto encarnado. Ele falava que é quase impossível. Você pode ter alguns lampejos. Só quando você começa a sair do corpo e entrar em teose, concentre em união, um estado alterado de consciência, seja através de relaxamento e meditação ou dormindo, que você entra em uma união consciente, como se fosse um sonho consciente, né? Que você começa a entender sem palavras essas coisas. Esse aí é muito difícil de falar assim com palavras. Então, basicamente, os olhos do karma assim, são fatores que ficam preparando os ensinamentos teus, as provações que você vai passar em cada encarnação, para você ter as suas lições. Se você não aprendeu, você encarna de novo e passa pela mesma peripécia, até aprender. Tem pessoas que repetem muito tempo. Dassos falava de pessoas que ele conhecia em Chipre, que ele conhecia de várias encarnações e estavam fazendo as mesmas coisas do que 10 encarnações atrás. Então tem que lembrar assim, 1000 anos para Deus não é nada, é uma gota no oceano, né? Bom, tu ia falar do anjo da guarda de cada um. Sim, o anjo da guarda. Então, tem uma ordem que são os anjos da guarda, que ele entra em sintonia com a gente na primeira encarnação e acompanha cada encarnação. E ele é mais fácil no começo de perceber ele, que é aquela picada da consciência. A consciência vem e te pesa quando você vai fazer algo errado, quando você percebe fazer uma coisa egoísta. É aquela consciência que vem e te deixa mal, porque normalmente o anjo da guarda ele vai interceder para você não repetir karma. O anjo da guarda ele entra em ação para você não ficar perdendo tempo com a encarnação. Mas o anjo da guarda ele vai respeitar teu livre-arbítrio. Então tem situações que são situações que tem que aprender algo. É como o pai que chega e fala assim, filho, você já tem 30 anos de idade, 25 anos de idade, você tem que decidir o que é melhor para você agora. E ele vai ficar ali vendo do lado ali, esperando ver o que você vai fazer, porque você faz parte do teu trajeto, tá? Então o anjo da guarda ele não fica te guiando o tempo todo. Tem momentos que ele deixa você decidir. Mas o anjo da guarda, inclusive, ele vai ser muito importante quando
começar a ter experiências de contato direto com ele vai te ajudar a seguir, a fazer alguns exercícios espirituais. Por exemplo, quando você conseguir sair do teu corpo conscientemente, ele vai poder te ajudar a preparar lições no outro lado, né? São lições psiconoéticas, por assim dizer. Eu posso dizer 2 histórias que aconteceram comigo disso aí, que acho que são bem ilustrativas, né? Mas ele tem até tem um livro da Panayota, que é a meditação assim, você faz isso, faz aquilo, daí o Dascalos fala assim, agora guarda as instruções do irmão guia. E as pessoas achavam que era o Dascalos que tinha que dar as instruções, né? Daí o Dascalos falou assim, não, o irmão guia é o teu Dascalos interior, é o teu guru, o teu real guru é o teu eu interior, o teu anjo da guarda, teu irmão guia vai te ajudar nessa parte, né? Duas situações muito interessantes do anjo da guarda. Não é necessariamente você ver o anjo na frente, pode acontecer isso também, tá? Eu só vejo cores. Eu vejo cores durante as meditações, cores e círculos de luz, né? E eu tive umas experiências que o Daniel me falou que eram salas de aprendizado do anjo da guarda, né? Eu tive uma experiência, isso foi muito tempo. Eu sempre fui um cara muito tímido e eu tinha uns 25, 28 anos e eu queria saber como é que era ser um mulherengo. Eu queria saber o que é ser um cara bom para as mulheres, né? Tá certo? Ó, isso é 1995, faz tempo. Era uma época que isso acho que era mais aceitável na sociedade. Hoje nem se fala mais isso. Mas eu lembro que eu comecei a sair com 2, 3 meninas ao mesmo tempo, e é claro que acontece com qualquer homem que começa a sair com muitas mulheres ao mesmo tempo, você começa a machucar o coração de um monte de mulher ao mesmo tempo, né? Chega uma hora que ela descobre, ou ela sente sozinha no final de semana, e você não liga para ela, você está com outra mulher, né? E o que aconteceu foi que, nesse exato momento, eu tive um sonho muito forte, que alguém estava tocando o telefone da minha casa, e eu até peguei uma espada na época que eu tinha na minha casa lá para me proteger, para abrir a porta. E quando eu abri a porta, essa mulher tinha uma mulher completamente desfigurada, muito machucada. E aquilo era um terror incrível no sonho. Mas enquanto eu olhava para essa mulher, ela ia sarando e ficando uma mulher linda. E quando eu acordei de manhã, eu sabia que o sonho estava dizendo o seguinte: Gustavo, você já fez esse caminho antes, você já foi mulherengo em outras vidas, não adianta, não faça isso agora. Então aquele sonho foi o anjo da guarda preparou um sonho, às vezes prepara sonhos para você. Alguns psicólogos vão falar assim: teu self, o teu inconsciente, não importa, tá? O nome, tá? Pode chamar o arquétipo do self, eu já fui junguiano, eu gosto desse tema também, né? Mas ele prepara uma lição para você e fala, cara, não. Foi muito legal aquele sonho. Foi muito doído também. Depois eu soube de outras pessoas, amigos meus, que tiveram sonhos parecidos, né? Foi muito bom aquele sonho. Eu tive um outro sonho recentemente. Foi um sonho de regressão. Eu tive um sonho que eu tive uma regressão há um tempo. Isso foi também... Acho que eu devia ter uns 30 anos de idade também. E uma menina, eu achei que ela estava afim de mim e ela não quis sair comigo na época. E ela deu bola para mim, mas depois ela me ignorou. E na época eu fiquei muito magoada, porque ela é uma mulher incrível, uma mulher que eu queria conhecer, queria muito ser com ela. E foi interessante que no sonho, esse sonho que eu tive agora meses atrás, tá? Eu não penso nessa mulher faz muito tempo, eu não penso nesse relacionamento faz muito tempo. Não foi um relacionamento, é uma amiga, depois ficou amigo por anos, né? Mas nesse sonho, o anjo da guarda meio que fez uma regressão lá PNL que me mostrava o que ela estava sentindo naquela época, que na verdade ela estava se decidindo a se tornar lésbica. Ela não queria mais sair com homens. Então, na verdade, o sonho mostrou para mim que não era o Gustavo que estava sendo rejeitado, é que ela estava num processo que ela estava tomando a decisão de não sair mais com homens. E foi muito bom esse sonho. Eu acordei de manhã e eu falei, meu Deus, o que aconteceu? Eu tive uma regressão típica, perfeita, completamente segura, da minha cama. Não tive que pagar nenhum psicólogo, foi muito bom. E foi muito bom, porque eu nem lembrava sequer que aquilo tinha... Eu não lembrava dessa pequena mágoa. A gente tem homem rejeitado várias vezes, né? Numa encarnação, né? Então, eu não lembrava mais disso, mas foi muito interessante. E quando comentei com o Daniel, ele falou das salas de aprendizagem, né, que eu já tinha visto outras tradições falarem disso. Né?
Então foi uma sala que o anjo levou, só que você não vê o anjo preparou todo, o anjo é tudo, o anjo é todo o teatro ali em volta, né? Então, muito bacana, né? É muito legal isso aí. O anjo da guarda, você pode procurar entrar em contato com ele, você pode fazer orações para ele, entregar para ele qualquer exercício que você queira fazer. Não custa nada. Às vezes tem uma intuição que vem mais tarde, um dia, que pode ser ele, pode ser o teu interior. Quando você estiver muito evoluído, você vai saber cada voz, o que é cada voz, né? Mas até lá, o importante é começar a caminhar de volta para o Pai. Tem uma pergunta do Luciano ainda. Após essa limpeza e um maior contato com os anjos, como a gente pode se beneficiar desse contato? Então, é muito difícil você navegar os planos superiores sem estar em contato com essa ajuda interior, espiritual. Eles realmente vão ser tipo um mestre, assim, que vão te ajudar para muitas coisas, né? Eu sei do Daniel, o Daniel tem contato direto com o anjo dele, e eu sei que ele toma decisões na vida dele entrando em sintonia com o anjo dele, né? Ele tem uma história também de anjo da guarda dele que foi que ele sentiu que o Daniel estacionou a picape dele na frente de uma pizzaria e ele sentiu que ele deveria sair dali. Só que ele resolveu falar, não, eu vou comer minha pizza. Ele foi lá, comeu uma pizza lá, voltou pro carro. Na próxima esquina, um caminhão acertou a picape dele e ele ficou no hospital por 2 meses. Isso aconteceu na década de 70, 80. Então, o anjo da guarda também tem essa coisa de te proteger mesmo, né? De te guardar mesmo do que você não precisa pagar, que você não precisa fazer. Isso acontece poucas vezes comigo ultimamente, mas já aconteceu. Todas as pessoas têm essa coisa, uma intuição que vem para não fazer tal coisa, etc. E você pode também não seguir e ver o que acontece, e seguir e ver o que acontece. Às vezes você segue, você nunca sabe o que teria acontecido, né? Então, tem essa coisa do contato dos anjos. Essa parte, quando você se limpa e você consegue conversar com anjos, você já está num nível muito avançado, bem avançado. É o nível do Daniel, da Aki, que eles estão 20, 30 anos praticando, né? Então, acho que daí eles podem te falar mais disso aí, né? Bom, tem mais uma pergunta aqui, né? Limpar nossas personalidades sem a ajuda dos anjos é bem complicado, não? A chama violeta seria uma ajuda importante, a transmutação. Não é tão complicado assim, tá? Dasclos começaram a falar que a gente tem que carregar a nossa própria cruz. Você não pode ficar pedindo ajuda de todo mundo o tempo todo. E você não pode ficar relegando a responsabilidade de si próprio para outras pessoas. Que todo esse circo da encarnação é justamente para você um dia olhar no espelho e falar: tá na hora de eu cuidar de mim, de eu voltar para casa do meu pai. Você tem que dar os primeiros passos. Eles estão esperando. Eles vão vir te ajudar. Mas se você não faz a decisão interna de começar a caminhar, eles vão continuar esperando, cara. Porque é o teu livre arbítrio, né? Sim, você pode usar, tem exercícios de chamas, etc e tal, transmutação. Eu sempre ouvi falar da energia violeta para transmutar, sim, pode ser feito. O que o Dascals recomenda é seguir os exercícios que ele preparou, porque eles são exercícios seguros, eles são exercícios equilibrados, lentos e equilibrados, porque se você tem muita pressa, você pode acabar bagunçando ali o coreto e até regredir. Então, por exemplo, o exercício que eu vou fazer hoje, daqui a alguns minutos, é um exercício que tem a ver com a Kundalini, né? Tem vários exercícios de Kundalini pelo mundo aí, por várias escolas e tal, orientais, ocidentais, e como acordar a Kundalini, né? Mas esse exercício do Dascos, ele diz que ele é equilibrado e, acreditem, acordar com a Kundalini é coisas de anos, décadas ou vidas, né? Não é uma coisa que você fica praticando e forçando a acontecer. É uma coisa que vai aos poucos mudando. Se tentar mudar rápido, dá problema. Mas se você quiser fazer, você tem o livre-arbítrio de fazer qualquer exercício que quiser. Que você fazer chama violeta, manda ver. Eu sei que no Brasil tem poucos exercícios do Dascos, né? A gente vai começar a colocar que tem uma questão
dos direitos autorais, dos exercícios, né, que estão com a família lá, mas tem os livros que foram editados em 1990, né, Prática Esotérica e Ensinamentos Esotéricos. São uns livrinhos bem fininhos, assim, bem simples, bom de ler, baratinho, tem na estante virtual, né? Aqui nos grupos e tal, a gente vai postando alguns, né? Aos poucos, né, também. Tem uma última pergunta aqui. Se alguém tiver alguma pergunta, a gente tem mais 5 minutos para perguntas e a gente vai para o exercício, tá? O anjo da guarda faz parte de uma dessas ordens que você citou? A gente pode ter contato com as diferentes ordens? Boa pergunta. Sim, o anjo da guarda faz parte dos metatronos, além dos tronos, né? Que tronos, além dos tronos, é um pouco superior a dos anjos, arcanjos comuns, por assim dizer, né? Sim, você pode entrar em contato, pode entrar em harmonia e, inclusive, você começa a ter controle sobre os elementos. Claro, se você estiver em contato com o teu interior, com o teu anjo da guarda, você não vai fazer besteira quando você estiver nesse nível, né? Mas se você está, como o Dascos estava sempre em contato com o seu interior. A personalidade temporária dele era limpa e estava conectado. Então, ele sentia o que ele devia fazer, o que não devia fazer. Ele não usava os poderes dele para criar karma mais, né? Então, sim, quando você está nesse nível, Dascos era famoso por conseguir criar fogo na palma da mão, por exemplo, né? Ele conseguia criar fogo, o elemento fogo, né? Ele tinha uma intimidade muito grande com os Miguéis. Ele não tinha tanto com os Gabriéis, parece. Era uma coisa dele, né? Então, sim, você pode entrar em contato. Alguns anjos te levam para fazer viagens de aprendizado, né? Sim, existe um mundo nesse nível de consciência alterada, né? Uma consciência mais profunda. Tem muita coisa para ser explorada, né? Acho que tem muita coisa para ser vivenciada. Não adianta muito ficar falando agora sem se vivenciar, né? Lembrando que você vai entrar em contato com o anjo, é muito difícil entrar em contato com o anjo aqui acordadão, aqui em estado alfa, acordado na matéria, né? Mas quando você está fazendo uma meditação profunda, você está bem relaxado, se a tua mente entra em alfa, começa a abrir as tuas portas de sensibilidade, né? O pessoal começa a praticar exercícios Dascos diariamente, dizem que depois de 1 ano, 2 anos, 3 anos, começam a ver coisas antes de dormir, antes de acordar, quando a consciência está saindo do subconsciente. Então, tem muito a ver com o estado alterado de consciência, né? Nos livros do Marquides, você vê, ele sempre descreve assim: Dascos foi fazer um relaxamento, parecia que estava dormindo. Ele saiu do corpo, né? Então, sempre é um estado alterado de consciência. Sempre é um estado alterado. É claro que chega um momento que o mestre, ele consegue estar com todos os planos, consciente de todos os planos. Então ele está aqui conversando na matéria, mas ele também está percebendo várias coisas que estão acontecendo ao mesmo tempo, que Darkus era famoso por isso, né? Ok. Romulo tem uma pergunta boa aqui. Há diferença entre o desenvolvimento da mediunidade e o contato com esses ajudantes arcangélicos através dos exercícios? Tá tudo junto, sabe? Como tá tudo junto. Você vai se limpando, você vai começando a ver a realidade. Você vai começando, porque Dascus também falava, se vocês leram os livros de Dascus, né, que as pessoas criam uma concha de realidade, um véu, e ele vê o que ele quer ver. Ele começa a ser o profeta do seu próprio destino, ver suas crenças ali em volta dele como se fosse uma bolha. Ele não consegue ver a realidade que está por trás. Então, é tudo junto, é tudo junto. Você vai abrindo os seus sentidos, você vai limpando a tua personalidade. Tem pessoas que depois de uns anos falam assim, pessoas familiares teus são bons porque te conhecem bem, ficam um tempo sem te ver e eles ficam você mudou e tal, de disposição, né? Tudo acontece ao mesmo tempo. O caminho do Dascalos, o caminho esotérico interno, né? O caminho de volta é um caminho interior e você se torna o caminho. É o contrário, por exemplo, de algumas linhas espirituais que falam assim, esse exercício para sair do corpo, esse exercício para tal coisa, esse exercício... É como se a personalidade pudesse ficar como está, tivesse ali com os seus defeitos, seus pecados, a pessoa tem raiva, a pessoa tem uma depressão, a pessoa
ela não precisa se olhar, né? Ela não precisa se olhar e se limpar. Tudo são outras pessoas. Ah, tem um encosto meu que faz depressão. Não, você tem que escolher não alimentar mais a depressão em você. Você precisa tomar uma decisão, você precisa se limpar. Mas a partir do momento que o caminho do Dassos é muito mais profundo, porque tudo acontece devagarinho, devagarosamente, bem devagar, mas tudo vai ao mesmo tempo. E é interessante que se você faz um retiro, né, com os pesquisadores assim de 3, 4 dias, que nem tem os Indiana, é tanta energia etérica lá, é tanta energia etérica. Sempre que eu volto de Indiana, tem alguma coisa nova acontecendo. Por 2, 3 semanas. É como se enchesse o teu tanque de éter e você tivesse mais energia para entrar em níveis mais sutis. E é claro que depois dessas 2, 3 semanas, o Gustavo volta aos seus pecados normais, né? E ele vai perdendo essa energia porque ele ainda não gera essa energia, ele não reflete energia, ele só recebeu, viu coisas diferentes, né? Mas a cada retorno indiano, para mim, eu percebo coisas diferentes. Tem épocas que é sobre experiências de quase sair fora do corpo, tem épocas que são sonhos, tem épocas que é sexto sentido, né? É muito interessante, é realmente um caminho muito interessante para quem quer trilhar ele, né? É claro que trilhar ele é praticar segunda a sexta, não tem jeito. Tem que ser uma coisa. Por que o caminho? O caminho é o teu subconsciente. A tua mente subconsciente tem que ser trabalhada. E o subconsciente é o que você faz todo dia. Não adianta só ler um livro, você tem que praticar o exercício, né? Isso lembra, acho que isso é uma boa ponte agora para a gente falar sobre o exercício que a gente vai fazer hoje, que é o homem arcangélico. Eu vou tentar usar aqui vou ver se eu consigo jogar aqui no vídeo aqui os formatos de desenhos do que a gente vai fazer. A gente vai desenhar os eixos da nossa forma arcangélica, tá? Esse é um exercício que remonta os egípcios. Os hierofantes praticavam esse exercício. E o que Dascals fala? Quando você pratica constantemente essas visualizações, essas meditações com essas imagens, elas impregnam o teu subconsciente e você carrega elas para a tua próxima vida. Então, na próxima vida, você já está na metade do caminho. Aí você pratica mais uma vez, provavelmente você está tão em contato com isso que você não consegue escapar de estudar essas coisas, né? E você continua, você vai mais além, você continua o teu caminho, passa para a próxima vida, mas você tem mais imagens construídas, porque demora tempo para energizar essas coisas, a tua mente entrar com a chave de concentração e criar elas no teu corpo etérico, né, para você carregar em todas as encarnações. Então, essa é a diferença de Dasha, você se torna o caminho. Você se torna um ser. Não é só falar coisas bonitas, não é só acreditar que coisa que é certo e errado, mas ter opinião espiritual sobre tudo, mas você ser uma pessoa que está num caminho de purificação e de busca da verdade. É muito bacana. Recomendo. E é uma coisa interessante também essa coisa de você do que a gente leva, por exemplo, acho que todas as pessoas que estão nesse canal aqui hoje são pessoas que estão sempre se perguntaram sobre as coisas do espírito, do que é o ser humano, como lidar com nossas emoções, como ser uma pessoa melhor. Então, em outras vidas a gente já procurava isso, e é interessante que na minha família, as pessoas que viram o último webinário, né, ninguém se importa com essas coisas. Foi meio difícil para mim encarnar ali, né? Mas sempre foi a ovelha negra da família, por assim dizer, por querer falar de coisas metafísicas, mas é interessante que desde os 18 anos, toda a minha vida, eu tinha família, eu tinha estava preocupado com a minha família, preocupado com grana, com as coisas, mas sempre uma preocupação muito grande em aprender sobre o ser humano. Ou seja, essa fome, a gente traz outras vidas, né? Porque eu brinco às vezes, é muito mais fácil você vir para a Terra é só pensar em ter um carro, ter uma casa, viajar, ganhar dinheiro. É mais fácil, né? Mas por que a gente, todos nós, temos uma sede por saber buscar e encontrar experiências reais, né? Por que a gente quer aprender sobre isso? E mais, por que a gente quer experienciar a realidade, a verdade, né? Ok. Então, vamos para o exercício, então? Se alguém tiver mais alguma pergunta, pode mandar depois por WhatsApp, no WhatsApp.
Deixa eu só ver aqui. Eu estou pensando aqui como que a gente vai fazer. Deixa eu ver aqui. Tem mais uma pergunta aqui. Deixa eu ver. Verdade, verdade, Romulo. Então, deixa eu só ver se eu consigo colocar aqui. Eu sou meio novato aqui. Deixa eu ver se eu consigo colocar um arquivo aqui. Acho que eu consigo, hein? Eu quero mandar uma foto aqui do que a gente vai fazer. Meeting. Mute all. Stop video. Invite. Pause recording. Edit. Select. Start dictation. Next screen. All show meeting controls. Move out of front. Zoom meeting. Share screen. Exato. Onde fica isso mesmo? Deixa eu ver aqui. Share screen. Deixa eu ver onde tá. Alguém sabe onde fica o compartilhar a tela aqui no Zoom? Outro porto, passa o mouse na tela. É que eu tô num Mac aqui, é meio diferente. O menu, tá, tô no menu. Oi, Carla, e aí? Apareceu aqui. Tem o Meeting, eu vou no Meeting. Start Share, beleza. Tá, achei. Valeu, Carla. Então deixa eu só... Graças a Carla aqui. Eu vou mostrar uma foto, mais ou menos, que a gente vai fazer. Eu acho que eu vou ter que fazer no meu corpo, na frente da câmera. Não, por favor, não liguem, porque eu estou usando minhas roupas de quarentena dia 35. Não é bonito, não. Aqui. Essa é uma imagem do livro Gates to the Light, da Panayota. Então, recomendo, se alguém quiser ter por escrito certinho aqui como faz exercício, comprar o livro, né? Tá na stoaseries.com, não tem em português. Ainda. Vamos ver se aparece. Vamos ver se acontece isso. Vamos fazer um share screen aqui. Window. Start share. Start share. Olha só, tem tanta coisa aberta aqui. Aqui, ó. Acho que vocês estão vendo aí, né? Acho que apareceu. Então, vocês estão vendo ali, essa é, a grosso modo, o que a gente vai fazer aqui. Aqueles braços, aqueles braços dourados que aparecem ali, tá todo mundo vendo, né? Se alguém não estiver vendo, fala aí, mas é para estar aparecendo na tela. Aqueles braços ali, olha que interessante, tá vendo aqueles braços que aparecem do ombro, assim, dourados? Aquelas são as asas dos anjos. Não são asas, são raios. E as pessoas que viram anjos na antiguidade falavam, são as asas. Mas são raios, tá? São raios de energia. Então, nós também temos esses raios de energia, tá? Eu vou ter que fazer no vídeo aqui como é que fica no corpo ali, mas vocês veem ali, a energia vai subir pelo corpo, ele vai meio que cruzar no torso e sai pelo ombro, assim, mas ele sai mais pro lado, não sai para cima. Eu vou mudar aqui de novo. Eu vou ter que explicar aqui com a minha imagem, tá? Vou ter que usar o meu corpo sexy aqui para mostrar aqui como que fica. Deixa eu sair da imagem aqui, vamos ver se eu consigo voltar. Cadê? Stop share. Pronto. Consegui. Beleza. Tá, vamos ver aqui. Tá, eu vou ficar de pé aqui. Então, a primeira coisa que acontece aqui, o que acontece? A gente vai visualizar no chão, já está de pé, e no chão já vi um triângulo com 3 metros de cada lado. 3 metros de cada lado, um triângulo equilátero, totalmente igual. É um triângulo mesmo, tá, gente? Triângulo dourado no chão. Dourado, de energia do sol. Você pode pensar no aquele dourado do sol, do pôr do sol, né? Você vê ele no chão, um chão branco. Então você vai se ver na meditação. Eu vou guiar a meditação, você não precisa se preocupar. Eu vou descrever aonde a energia vai passar por cada lugar, você não precisa se preocupar. Mas, para se preparar, para na hora não dar confusão no meio da meditação, você ficar meio assim, né? É um triângulo dourado no chão, tem 3 metros mais ou menos cada aba do triângulo, né? E completamente fechado em volta da gente num chão branco, tá? E desse triângulo vai vir uma energia, um raio dourado, de energia dourada. Eu vou fazer aqui na perna direita, né? Vai entrar pela perna direita, vai subir aqui do pé, vem até o pé,
sobe na perna direita, e aqui ela vai cruzar pela frente. A perna direita cruza pela frente. Eu vou falar isso na meditação, vai ser bem tranquilo, tá? Vai cruzar na frente, sobe até o ombro, cruza para cá para a direita e sai em 3 raios para cá. Tá? A esquerda sobe pela perna esquerda, só que ela cruza por trás, até o fígado aqui. Eu vou descrever tudo, né? Até a parte de trás do fígado, sobe reto daí, vai subir reto aqui, sobe reto, cruza para o outro lado e sai 3 para lá. Então ficam como se fossem asas, né? A última parte da meditação, daí a gente vê por trás do triângulo, da parte de trás do triângulo de trás, sai uma energia branca, prateada, que sobe entre as pernas, entra pela coluna e sobe até a cabeça, e aqui ela faz um círculo, como se fosse um círculo, uma auréola de anjo, porque nós somos anjos. E dessa auréola de anjo sai uma serpentinha, tipo uma serpente que vem e toca aqui e vem para frente, como nos egípcios, né? Então, esse é o exercício, essa é a forma arcangélica. O que Daços fala sobre ela? Eles falam que quando você pratica muito ela, no teu subconsciente, ela fica montada lá, e daí os anjos falam assim, olha o cara lá, esse cara sabe o que está fazendo, eles te arrebatam daí. Os anjos te veem naquela mistura de bagunça, né? De espíritos perdidos, lá tem uma luz lá, daí te pega e vem conversar com você, né? Então, tem outras coisas interessantes também nesse exercício, que eu não vou falar para vocês, para não hipnotizar vocês, né? Para vocês realmente perceberem se tem um efeito no corpo de vocês ou não. Então, eu recomendo praticar o exercício, se você está levando a sério isso, segunda, sexta, segunda, quinta, pelo menos, toda manhã ou todo final de tarde, tem que se fazer diariamente, e perceber como o teu corpo reage a esse exercício. Tá? Preste atenção, observe, é muito interessante. Lembrando, essa forma, você vai praticando várias vezes, ela vai impregnando o subconsciente e você leva ela para outras vidas. Todos os exercícios são assim. Outra coisa também, antes de entrar na meditação, se você não relaxar teu corpo físico, você não vai entrar em meditação, em transe. Você vai ficar acordadão pensando na padaria, pensando nas coisas que tem que fazer. Normal. Se isso acontecer durante a meditação, afasta o pensamento e volta para a meditação. Isso acontece muito, tá? No começo são pensamentos do dia a dia, depois vão ser outras coisas, tá? Às vezes vão ser imagens que vão aparecer querendo te distrair, você tem que deixar ela de lado. Você tem que relaxar o teu corpo físico, relaxar o teu corpo emocional, tuas emoções. Não sentir emoções. Ser uma testemunha. Não vibrar emoções, não pensar coisas. Relaxar o corpo mental. Não se preocupar com nada, né? Entrar em meditação, entrar em estado alfa. Então eu vou guiar então a meditação aqui. Tá um bom tempo aqui, perfeito. Deixa eu ver, tem uma pergunta aqui, deixa eu ver se tem mais pergunta. Nossa, apareceu um monte de coisa aqui, deixa eu ver. Sim, e os outros exercícios. É bom você fazer assim 1, 2 meses um exercício, aí você faz 1, 2 meses o outro, aí a cada mês você vai trocando de exercício. De fato, você faz 15 minutos de manhã, quando você estiver mais avançado, você pode fazer mais exercícios. Mas até lá, então, 15 minutos de manhã, introspecção à noite tá bom também no começo, tá? É bom assim. Então, eu pararia de fazer os 3 sóis agora para fazer esse do arcanjo, da forma arcangélica, por 2, 3, 4 semanas. Se um dia você não está afim, você faz os 3 sóis, mas sempre pratique, sempre faça algo pela manhã. Ou de noite, um horário. Melhor também fazer no mesmo horário, no mesmo local, para aumentar a vibração, aumentar o efeito da vibração, né? Tem mais uma pergunta aqui da Kelly, da cor dourada. Dourado é a cor da nossa ordem. O dourado é a cor do Logos Crístico, do Logos, né? De Joshua, de Cristo. Nós somos da mesma família dele. Olha só que louco, hein? Ah, isso é louco, hein? Ninguém fala isso. Então, o dourado é a nossa cor. Interessante. Vai se pensar muitas coisas, né? Bom,
Então eu vou fazer aqui a meditação. Eu vou pedir para vocês então sentarem de jeito confortável, né? E só indo pela voz. Isso aqui vai ficar gravado. Eu vou gravar aqui também em áudio aqui, e depois quem quiser uma cópia pode pedir a cópia para praticar em casa daí. Então, homem arcangélico. Vamos fechar os olhos então. Inspira, expira. Vamos de novo nos imaginar uma sala branca agora. Agora a gente vai estar sozinho nela, individualmente, na nossa sala de luz branca. E nessa sala de luz, que tem mais ou menos 9 metros por 9 metros, sala quadrada, uma altura de 6 metros, tudo luz branca. O chão é branco. Tudo tem uma luz, emite uma luz própria. E eu convido vocês a relaxar as pernas, os pés, relaxar a parte de baixo do corpo, relaxar o torso, deixar cair o corpo sobre a cadeira. Relaxar os braços que caem. E vamos nos transportar para uma sala de luz branca. Estamos no centro da sala. E podemos ver em nossa volta, visualizar um triângulo dourado em volta de nós. Estamos no centro do triângulo também. É um triângulo equilátero perfeito, equilibrado. Uma ponta dos triângulos está exatamente na frente do nosso corpo, do nosso rosto, orientado para frente. E eu convido você a ver essa luz dourada que brilha como se fosse uma flama, uma chama. E agora um braço dessa chama de luz psiconoética é uma chama que só limpa, só energiza, ela não queima nosso corpo, ela apenas limpa. Ela entra pelo nosso pé direito, sobe pela perna, iluminando toda a perna direita em dourado, uma chama que limpa, purifica, transforma, e ela sobe até o nosso quadril. Do nosso quadril, ela vai passar pela frente do nosso plexo solar, pela frente do abdômen, ela vai cruzando, iluminando todo o nosso corpo, iluminando todo o corpo como se fosse um caminho de luz dourada até o baço, do lado esquerdo do corpo. Aí ele vai subir em linha reta, vai subindo devagarzinho, iluminando, purificando, limpando, construindo a nossa forma arcangélica até o ombro. E do ombro esquerdo, ela começa a cruzar, passa por debaixo da nossa garganta, perpendicularmente, em linha reta, até o ombro direito, pela parte da frente do corpo. E do ombro direito é como que 3 raios de luz se projetassem para fora. Isso.
Agora vamos ver na parte esquerda do triângulo sair a mesma chama dourada que limpa e purifica, chegando aos nossos pés, subindo o pé, subindo pela perna, até o joelho, subindo mais uma vez, até o quadril. Pode fazer o teu tempo. Visualize no teu corpo esse caminho da chama dourada, do pé esquerdo, subindo até o joelho esquerdo, tornando o quadril. E agora cruzando por trás nas costas, pelos rins, chegando até a parte de trás do fígado, do lado direito do corpo. E sobe do lado direito do corpo, por trás, pelas costas, até o ombro direito. E do ombro direito, ele caminha para o ombro esquerdo agora, por trás. Isso. E projeta agora em 3 raios de luz dourada, como se fossem nossas asas. Inspira, expira. E agora, da parte de trás do triângulo, sai uma luz branco-prateada, que vai até entre nossas pernas e sobe entre nossas pernas até na pontinha da coluna, lá no osso, aquele ossinho que começa a coluna entre as pernas, e vem subindo devagarinho, devagarinho, por dentro do corpo, passando pelo centro do corpo, agora o pescoço, a cabeça, e essa energia vai até o cimo, até a coroa da cabeça, e ela abre como se fosse uma flor de lótus, uma branco prateado, e nós vemos como se fosse uma cobra do estilo egípcio que sai dessa coroa, e ela dá um pulinho ali onde fica o terceiro olho, no meio da testa, e se projeta de novo para frente, como nos faraós, como nas figuras do Egito. Inspira, expira. Agora você pode tentar ver todo o caminho que você fez até agora novamente. Você pode segurar essa imagem da melhor maneira que puder. Se não conseguir ver tudo, não tem problema. A visualização é uma chave que é desenvolvida com o tempo. Mas você pode dizer para si próprio: essa forma nasce hoje comigo e vou manter com ela comigo, no meu consciente, no meu subconsciente. Mesmo após a meditação, ela vai continuar ativa em mim, no meu corpo, me trazendo os benefícios de acordo com o plano divino que está designado para mim e o meu eu mais profundo, o meu anjo da guarda. Amém. Ok, gente. Essa foi 10 minutos. Você pode fazer no mínimo 10 minutos, tá? Normalmente faz 15, 20 minutos. Como é online, eu estou fazendo 10 minutos, estou achando meio rápido, né? Mas você pode fazer mais devagar. Você vai ter que a gravação para você aprender bem o caminho. Daí em casa você pode fazer mais devagar, pode fazer mais rápido. Se tiver ansiedade, coisa assim, pode fazer mais rápido. Mas o ideal é chegar a uns 15 minutos, né?
Gente, basicamente isso aí. A gente tem 10 minutos para o webinário do Daniel agora, se alguém for participar. Basicamente é isso. Num encontro físico, a diferença é que essa meditação, esse estado alterado de consciência, é como um sinal de frequência, que quando você está próximo dos campos, é mais fácil de copiar. Não é a mesma coisa, tá? Eu participo dos webinários do Daniel, eu não sinto a mesma energia que eu sinto quando eu estou na mesma sala com o pessoal lá, sabe? Mas já é alguma coisa. E parece que os homens lá de cima, as mulheres lá de cima, mandaram as mensagens que tem que colocar mais coisa na internet mesmo, tem que colocar o material para rodar, né, no mundo, né? Então, sim, essa gravação vai ficar no YouTube dos pesquisadores. Eu vou mandar para quem está nos círculos, participando dos círculos no Brasil, que está no grupo, tem o grupo Círculo Brasil, todos os círculos ali, quem está nos círculos do WhatsApp, eu vou mandar nos círculos do WhatsApp a meditação, só em áudio, né? E vai ficar também no YouTube também, se alguém quiser ver alguma coisa. E é isso aí. Então, muito bem, eu quero agradecer a todo mundo. Eu não sei usar direito esse treco ainda, né? E, e é isso aí. A ideia é a gente fomentar e cada vez falar mais sobre os ensinamentos, né? Esse ano vão ser 8 lições, que são basicamente assim, 90% do que é o caminho de Dascalos, né? Não tem como terminar o assunto, é infindável, né? Mas pelo menos os princípios a gente vai passar. Dia 7, algumas pessoas pediram para fazer uma conversa sobre o filme Inception, que é uma discussão do Círculo de São Paulo, que é o filme A Origem, que, como a gente está em quarentena, eu coloquei o filme lá para as pessoas verem. Dia 7, se alguém quiser participar desse webinário, me avisa que eu te convido daí, vai ser um webinário separado, que as pessoas vão poder falar mais. Como esse aqui é um webinário que vai para o YouTube, eu decidi reduzir um pouco a participação das pessoas por direitos pessoais, né? Mas é isso aí. Muito obrigado a todos. Uma boa noite para todos vocês e que Deus ilumine o seu caminho de volta à casa divina. Até mais.